Além do trânsito de Maceió, a SMTT também gerencia e fiscaliza o transporte coletivo. Neste último bloco, vamos saber quais ações estão sendo realizadas pela Superintendência para resolver a questão dos ônibus lotados e da inacessibilidade de alguns bairros da capital. O senhor já falava sobre a licitação. Será o primeiro passo para a organização? Nós entendemos que sim. A SMTT hoje ela não pode criar novas linhas, até porque existe uma restrição judicial quanto a isso. Ou seja, eu não posso, né, me sensibilizando do problema da população de um determinado bairro, criar uma linha. Por quê? Obrigatoriamente tem que haver uma licitação para que alguém explore esse trecho. Por isso que eu entendo que nós temos que fazer com a maior rapidez possível essa licitação dessas linhas e que abra espaço para que a SMTT possa criar novas. Por isso que eu entendo que é urgente que se faça esse processo licitatório. Isso aí já está há bom tempo, já está andando nos conformes. Qual o modelo perfeito para o trânsito de Maceió? Um transporte público de massa. Eu entendo que se nós tivermos ônibus modernos, corredores de transporte moderno, a gente pode chegar a um bom termo de ter um trânsito mais fluente, vamos dizer assim. Porque passa hoje pela conscientização das pessoas que pensam numa cidade mais segura, uma cidade mais dinâmica, deixar o seu automóvel em casa e ir trabalhar ou ir fazer as suas coisas do cotidiano através do transporte coletivo. Infelizmente, nós não temos isso, um transporte coletivo eficiente na cidade de Maceió. Então, eu entendo que isso é uma bandeira que há de ser abraçada. As vias favorecem essa modernização? Infelizmente, não. Nós temos aqui, para subir para a parte alta da cidade, 3 opções. Fernandes Lima, Via Expressa e a Cambona, o Bebedouro ali. E não dá vazão a esse fluxo de trânsito. Nós entendemos que mais cedo ou mais tarde, Maceió terá que fazer obras estruturantes no que diz respeito até a um possível rodoanel, uma via que circule toda a cidade e que a pessoa só saia em ponto específico para onde que ela queira ir. Eu acho que desafoga muito o trânsito em Maceió. Mas isso aí são projetos ambiciosos, são projetos aí para o futuro. Nos dias de hoje, nós temos que trabalhar com o que nós temos. Dar fluidez ao trânsito, colocando agentes nas ruas para que fiscalize e que faça o trânsito fluir de maneira mais rápida e também colocando aí transporte de massa mais eficiente. Então, seria aumentar a frota? Aumentar a frota de... transporte de massa? Transporte de massa, com certeza. Porque aí um ônibus ocupa muito menos espaço do que 3 ou 4 carros, e leva muito mais pessoas. Eu acho que esse é o caminho. Com relação a esse investimento, me parece que o país entrou numa contramão, porque ele tem financiado, ou tem pelo menos aberto financiamento de carros em que a população se sente seduzida à compra dele. Tanto é que a gente já sente um aumento de frota na cidade de Maceió. É possível que, num plano futuro, haja uma imposição da SMTT para fazer rodízio de placa? Eu acho que, nesse primeiro momento, não é necessário. Isso, ao longo dos anos, eu espero que seja ao longo mesmo, isso possa vir a acontecer. Mas eu sempre costumo dizer isso, nós temos que ver Maceió como se fosse São Paulo, Rio, Belo Horizonte há alguns anos. E lá, naquele tempo, tinha campanhas que diziam o seguinte: dê carona. Tinha campanha que falava assim: deixe para sair um pouco mais tarde de casa, ou então saia mais cedo. Porque o horário de pico, o nosso trânsito aqui, ele tem um horário de pico curto ainda. Se você pegar a demanda maior do nosso trânsito, é em torno das 16 horas, ele começando a ficar pesado, e ele vai no máximo às 19h30, 20 horas. Quando, numa excepcionalidade, ele chega às 21 horas. Então, muitas vezes, você tem um trabalho extra para fazer no seu escritório, você pode parar. Você praticamente
vai chegar no mesmo tempo em casa do que você estaria congestionado no trânsito. Então, essa campanha tem que ser trabalhada também. Eu acho que o rodízio de placas ainda é uma medida muito drástica para Maceió. E em São Paulo, ela não tem se mostrado eficiente, não. Porque com poder aquisitivo um pouco mais elevado, a classe E, D, podendo consumir, o que ele faz? As famílias começam a ter 2 ou 3 carros na garagem, limitando sua placa aquele dia. Então, eu acho que não é uma medida ainda saudável para Maceió. Bom, apostando nesse transporte de massa, o senhor falou que nós temos 3 principais corredores que já vivem, né, saturados. A manutenção da tecnologia ou o acompanhamento eletrônico do trânsito e a presença do guarda poderia melhorar? Melhora, sim, substancialmente. Mas o equipamento é muito bom, mas o calor do ser humano é melhor ainda. A sensibilidade do ser humano é melhor ainda. Por exemplo, um dispositivo de avanço de sinal, né? Ele não é sensível, né, no momento em que você avança aquele sinal para dar passagem para uma viatura policial ou para uma viatura, uma ambulância. Você queimou aquela faixa, ele fotografa. Você depois vai ter que fazer um recurso para dizer que naquele momento ia passando uma ambulância. E isso, eu não sei até que ponto será levado no julgamento em prol do seu deferimento, né? Agora, o agente de trânsito, nos velhos modos, com apito, chamando, né, é uma maneira eficaz, né? Então, há de ter aí, no meu pensamento, a tecnologia aliada ao ser humano. A máquina jamais irá substituir o ser humano por completo. Ajude muito, mas o ser humano ainda é o grande móvel, né, do trânsito. Então, eu penso que ele é o motivo maior, né, o agente de trânsito é o motivo maior de chamar para si a responsabilidade. Grandes cidades e até países apostam muito no ciclismo, não como competição, mas sim como transporte individual, transportando verdadeiras massas. A gente já observa isso aqui na Via Expressa, principalmente a demanda para o centro da cidade, para os bairros periféricos, advindos do Benedito Bentes, por exemplo. E a ciclovia parou, a construção da ciclovia. Há um esforço da SMTT junto à Prefeitura para que a gente tenha uma pista, né, que seja capaz de dar fluidez a esse optante pela bicicleta? Sim. Nós somos simpáticos à bicicleta como um modal de transportes. Nós entendemos que a bicicleta ela chega a ser muito mais eficiente do que a motocicleta, do que o veículo automotor, né? Agora, ela precisa transitar por um meio seguro, né? A ciclovia que eu quero crer que você se refere é aquela lá da Via Expressa, né, que, infelizmente, ali não houve um entendimento entre as partes que eram interessadas naquela obra. A Prefeitura tinha interesse na obra, só que ali é um terreno que é da área federal. Então, não houve uma conversação específica para que se tratasse ali com vários interesses de poderes. E aí chegou num dado momento que ali teria que passar por áreas particulares, teria que passar posteriormente por áreas do governo federal, e esse entendimento não chegou a bom termo, construiu uma parte só dessa ciclovia e tivemos aí que devolver dinheiro. Isso não aconteceu na minha gestão, mas o projeto em si não foi executado por inteiro e a SMTT teve que devolver aos os cofres públicos federais a quantia remanescente. Infelizmente ficou aquela parte ali que poucas pessoas utilizam. Superintendente, qual é o perfil do motorista alagoano com especificidade maceiense? Olha, eu não digo só do maceioense, né? O motorista brasileiro ainda, ele é mal educado, né? Eu não falo isso de maneira pejorativa, porque é na raiz da gente. As pessoas, quando estão ao volante, ela se transforma, né? Eu falo isso até porque dentro de casa a gente vê isso. Eu tenho uma filha
porque ela, quando pega o volante, ela passa a achar que só ela está certa, ela quer dividir espaço, ela quer competir ali com a pessoa do lado, né? E isso aí é um problema educacional. Você fala assim, então você não educa direito sua filha? Não, não é assim. A gente fala, mas isso está intrínseco na pessoa, né? Tem um vídeo que foi feito há algum tempo, que mostra o personagem do Walt Disney, o Pateta, ele pegando no veículo e se transformando. Isso aí é mundial. Agora, você pega isso numa cidade como Maceió, uma cidade que é tida onde todo mundo se conhece, com ar provinciano ainda, né, da qual eu faço parte hoje. Aí você vê, muitas pessoas procuram a gente ainda e falam, ô Luna, eu fui multado, mas era uma emergência, não tem jeito de você me ajudar para que eu tenha abonado essa multa. Isso não é coisa que se peça por uma autoridade de trânsito, né? A cultura aí é recorrer. Então, o motorista ainda aqui em Maceió, ele se sente no direito de ir para o boteco dele, tomar a cervejinha dele, estacionar o carro em cima da calçada. E isso vai do mais humilde ao mais graduado. E se você achar que eu não estou falando uma realidade, é só pegar um dia de sexta-feira e sair às voltas aí para Maceió, que você vai se deparar com essa realidade. Então, eu penso que uma educação, através de campanhas mais efetivas, nós iremos conscientizar o motorista, principalmente aquele que fala ao celular, principalmente aquele que não dá a passagem para o outro, aquele que avança sobre a faixa de pedestre. Isso tem que ser conscientizado. Aquele cara que quer tomar um café, ele acha que ele tem que parar o carro dele, importado ou não importado, em cima da garagem, em cima da calçada, praticamente sair para entrar na cafeteria. Eu acho que isso é horrível. Nós temos que trabalhar um pouco melhor isso aí. O superintendente está pronto para ir de encontro a essa cultura? Nós estamos, de uma maneira bem sincera e aberta, trabalhando isso aqui, como eu estou falando isso para você abertamente. E as pessoas sabem da onde eu estou falando, de quem eu estou falando, do público que eu me relaciono hoje. Até amigos meus, eu tenho que chamar a atenção. A pessoa que mete a mão na buzina, eu falo, peraí, calma. O cidadão ali está embarcando uma idosa, dá para você esperar um pouquinho, né? Aí você vai falar, então quer dizer que você é o dono da verdade? Não, eu tenho meus momentos de inspiração também, né, que você sai, praticamente está apressado, quando você pensa que não está correndo mais do que o limite. Eu, às vezes, me pego falando no celular que eu tenho que me policiar. Peraí, opa, isso eu estou cometendo infração, né? Agora, quando isso passa a ser crime, aí você tem que se policiar mais ainda. Do que eu estou falando? Eu não bebo, né, e vou dirigir. Eu fiquei até 2 anos de abstinência até pegar essa cultura. Por quê? Não é mais uma irregularidade, não é mais um ato de infração, é crime. Você dirigir alcoolizado tem previsão agora de norma incriminadora, de caráter penal, é isso da cadeia. Então você tem que falar, opa, peraí, a coisa está ficando cada vez mais grave. E um dia eu quero crer que muitas pessoas vão deixar seu carro em casa, vão pegar um táxi ou um outro meio de transporte para poder tomar a sua biritinha e depois voltar para casa. Quando nós vamos ter um trânsito com fluidez? Nesse momento atual, eu penso que nas próximas semanas, com a chegada dessas viaturas, com a chegada dessas motocicletas que nós já estamos aí, trabalhando esse concurso público de 200 agentes que esse ano ainda sairá, eu penso que nós iremos melhorar substancialmente o trânsito em Maceió. Mas dependemos aí de obras, como eu disse no começo, estruturantes, né? Precisamos de novas vias, porque são carros demais para ruas de menos. Então, nós precisamos melhorar isso. Aí você pega aqui atrás do CEPA mesmo, ruas estreitas, que afunila, ainda o pessoal pega e coloca carro estacionado em determinado horário que praticamente você inviabiliza a passagem por lá. Então, isso aí depende de conscientização, educação aliada à infraestrutura e aliada a um serviço de fiscalização e orientação mais eficiente. É isso que a gente quer trabalhar para que o trânsito tenha uma fluidez e isso a curto prazo. E o Enfoque de hoje fica por aqui. Agradeço a participação do nosso convidado, Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito de Maceió, José Pinto de Luna. E obrigado a você por sua companhia. Na próxima semana a gente volta a se encontrar em mais um Enfoque. Uma ótima noite. Até lá.